O prefeito de Mussum, Matheus Trojan, conversou com o repórter Arthur Cipriani. Ele contabiliza os prejuízos somados das enchentes. Imaginem um município do tamanho de Mussum, menos de 5 mil habitantes, um orçamento anual estimado em 2025 de 40 milhões, tendo que lidar com um prejuízo somado entre espaços públicos, privados, as casas particulares das pessoas, em mais de R$500 bilhão. Então, as novas estruturas que estão sendo reformadas nos prédios públicos, nas escolas, nas avenidas, elas têm também essa preocupação, que a gente possa tornar a cidade mais resistente a possíveis novas inundações, para ter uma recuperação mais rápida nas áreas que permanecerão, mesmo que estejam na mancha de inundação, mas ao mesmo tempo também migrar às áreas de risco extremo ou que foram totalmente destruídas, permitindo dessa forma também que o desenvolvimento do município aconteça. Maneco Hassen, secretário do governo federal para a reconstrução no Rio Grande do Sul, destaca a dificuldade de realização de obras em municípios menores e afirma que o governo federal está investindo em começar um sistema de proteção de enchentes para o vale. Nós já temos muitas obras, cerca de 1.000 obras a serem realizadas em parceria com os municípios. Seja a reconstrução de pontes, reconstrução de escola, posto de saúde, enfim, né, porque a destruição foi muito grande. Só para ter uma ideia, nós autorizamos, empenhamos recursos para a reconstrução de mais de 330 pontes em 126 municípios. Para ter uma ideia do tamanho da destruição, né? Muitas delas ainda não começaram por uma série de questões, mas principalmente porque os municípios, especialmente os pequenos, não têm estrutura técnica para poder tocar tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente continua com esta parceria, auxiliando naquilo que é possível para poder acelerar estas obras, né? E terceiro, viabilizar, acelerar, cobrar do governo do estado para que ele atualize rápido os projetos e licite as obras de proteção à região metropolitana, que isto é fundamental. Se inventa de chover, se inventa da gente chegar perto de uma tragédia como esta, nós precisamos que essas obras estejam em andamento para que a população da região metropolitana sofra menos do que sofreu nesta tragédia. O Vale do Taquari sequer tinha estudos sobre a sua bacia e sobre aquilo que é possível fazer para amenizar os efeitos das enchentes. Nestes 6,5 bilhões para a região metropolitana, tem ali 16 milhões, que é o valor para fazer o projeto, o estudo do Vale do Taquari, que aqui na região metropolitana, pelo menos isto já existia, e lá no Vale do Taquari ainda não. Então lá nós vamos dar esse primeiro passo, que é fazer os estudos para entender toda a bacia do Rio Taquari, seus afluentes, seus arroios, enfim, e ver o que é possível fazer para proteger melhor aquelas cidades, porque todas elas nasceram na beira do rio, né? Todas elas regularmente sofriam e sofrem com enchentes, mas sempre enchentes, entre aspas, controláveis, aquela que a população já estava acostumada. Mas nos últimos anos, especialmente em setembro de 2023, depois em novembro de 2023, e aí esta de maio de 2024, que foi, né, a maior de todas, fizeram com que a região entendesse que não é mais aquelas enchentes normais, né? Segundo o secretário, o governo federal investiu cerca de 100 bilhões de reais no estado. Questionado sobre os desafios para o próximo ano, ele destaca a habitação como um problema que parece longe de acabar. No auge da tragédia, mais de 500 mil de pessoas ficaram desalojadas e cerca de 80 mil desabrigadas. Foi o que aconteceu com o seu Mário na cidade de Roca Salles. O que tinha aqui antes, Mário? Eu tinha minha casa, nós morávamos, e eu tinha 2 casas de aluguel para me garantir no futuro a minha aposentadoria, que não é muito alta, né? É uma aposentadoria assim para sobreviver, né? E daí eu tinha 2 casas alugadas, né? Que era uma fonte de renda a mais, né? E agora eu vou ter que começar a trabalhar de novo, né? Eu sofri um câncer há 3 anos atrás, estou carregando bolsa, né? E eu vou ter que voltar a trabalhar, porque até agora eu não ganhei nada. Como é que foi? Tivemos setembro, uma enchente Em setembro veio, destruiu a parte do fundo, o banheiro, eu reconstruí. Certo. Eu tinha um quiosque lá embaixo, onde é que tem aquele pé de bergamota. Ali eu tinha um quiosque, também levou tudo embora de setembro, né? E a de maio de 24 foi maior? Essa de maio levou então tudo, o que sobrou, né, levou o resto, né? Como
Como é que foi? O senhor estava aqui no dia da... Não, nós estávamos do outro lado, porque em setembro nós estávamos aqui e na de setembro 2 ratos na enchente também. Eu levei mais para um lugar alto, né? Só que entrou água também, né? Daí eu tinha 2 autos fora, eu tinha botado os documentos e uma televisão dentro do carro, né? Eu perdi tudo, os documentos, tudo, tinha que fazer tudo novo. Tudo. Como é que está sendo para o senhor de um ano para cá? Tá difícil a coisa. Muito difícil. Muito difícil. A gente, como eu falei para o senhor, né? Eu tinha essas rendas aí, só que agora é difícil tu viver. A dificuldade é grande. Além das casas destruídas, restam algumas abandonadas. Mas seu Mário tem fé e acredita que vai reconstruir com o pouco que restou. Se o senhor pudesse reconstruir aqui, o senhor reconstruiria? Eu vou reconstruir. Não sei o que eu vou fazer agora, neste momento, mas eu não tenho chance, eu vou ter que construir. Vou fazer um baraco ali, ó. Tem os pisos ali, ó, vou levantar. Vou fazer um telhadinho aí pra... Não adianta. Assim como Mário, muita gente ficou sem ter para onde ir. Quase 900 abrigos foram criados. Agora, o fechamento desses locais acontece em maio. No total, segundo a gestão, neste último mês de funcionamento, cerca de 400 pessoas seguiam morando nos centros de acolhida. 9 abrigos restaram oficialmente. Os maiores em Canoas, cidade que lidera o número de mortos no estado, foram 31 no total, e onde a água avançou sobre 60% do território, e na capital, em Porto Alegre. Eugênio Guimarães, coordenador de operações da ONU Migração e responsável pelo Centro Humanitário de Acolhimento Esperança, em Canoas, explica como aconteceram os encaminhamentos dos últimos abrigados. E aqui a gente possui uma gama de atividades, né, voltadas aí para o acolhimento, principalmente, mas também pensando que as pessoas possam retomar as suas vidas. Então, trabalho com equipes multidisciplinares, para que as pessoas possam ter capacitação profissional, oportunidades de emprego, agora mais fortemente retomando aí as questões habitacionais, né? Seja pelas políticas municipais, do Estado e do Governo Federal. Então a OIM faz esse suporte. E a rotina no dia a dia do chá, certo? Consiste justamente em apoiar as famílias que precisam trabalhar, as crianças. Aqui tem um espaço voltado para crianças, para atendimento às crianças, no contraturno das escolas, certo? Que é um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, que as crianças voltassem às escolas após os espaços estivessem totalmente habilitados a isso. No contraturno, as crianças ficam no espaço amigável para as crianças sendo atendidas pela equipe multidisciplinar, certo? Espaços voltados para atendimento, como eu havia mencionado, capacitação profissional, vagas de emprego, então o refeitório, 3 refeições por dia, mais o lanche da tarde. Então, assim, todo esse acolhimento, fora o atendimento psicossocial, psicoemocional, que a gente vem fazendo, não somente a OIM, mas a equipe da OIM, mais Prefeitura, Estado, né, todos unidos aí para poder atender da melhor forma possível. Wagner foi um dos últimos a deixar o local. É grato e reforça a importância de ter o próprio lar. Eu tenho aquela coisa assim, os pés no chão. Eu não sou aquela coisa assim de, me atirar no mundo. Não posso, porque eu sei que eu vou passar trabalho. Então eu tenho que te dizer uma coisa só. Eu tenho os pés no chão, eu dou passo conforme a perna. Aqui é o meu passo. Aqui está chegando ao fim. Que, como eu disse, como a ONU pode ajudar, eles ajudaram. Eles fizeram, acolheram. Então o que? Agora está chegando no fim. Então agora que a guerra vai começar. Nem começou ainda. Acontecer a tua vida lá fora. Fora daqui. É isso que eu penso. Por isso que eu digo para ti que eu tenho os pés no chão, não passo conforme tem que dar. Agora eu resolvo todas as minhas coisas, eu tenho meu ganho. Certo? Tem mais o benefício do governo, que é o bolso. Amém. Tem que só agradecer. Por isso que eu digo para ti, tudo que eu ganho, eu agradeço. Minha arbitragem que eu faço, eu agradeço. Tudo. Porque Deus multiplica. Multiplicou para Jó, não vai multiplicar para mim, para ti, para ali, para o próximo, para o outro. É só tu ter fé, é só tu acreditar. E eu acredito. Só que daqui, eu tenho meu ganho.
Lá fora vai ser outra guerra. Lá eu vou ter que pagar meu aluguel depois disso. Claro, vou ganhar o aluguel social. Que eu seja abençoado. Mas tem outras coisas. Uma coisa que eu penso. Tanto fora daqui, a guerra vai começar lá fora. A guerra é o quê? Eu sempre batalhei o quê? Tu vai ter que ir no mercado, vai ter que comprar carne, vai ter que fazer janta, fazer o almoço, café da manhã, café da tarde. Vai acabar, com todo o respeito ao pessoal aqui, todo mundo, vai acabar a mamata. Isso aqui vai acabar um dia. Eles têm que fazer outra missão deles. Nós temos que seguir nosso propósito lá na frente. E a guerra nem começou. Maria, acolhida na Casa Violeta, abrigo destinado a mulheres e crianças em Porto Alegre, chegou ao local após perceber que sozinha não conseguiria recomeçar a vida depois de perder tudo. Eu aprendi que sozinha a gente não consegue muita coisa, né? E aí eu precisei de uma rede de apoio, né? Não dava para seguir sozinha. Eu vim para Casa Violeta. Um dia antes, né? Eu estava me sentindo muito frágil e invisível para o mundo. Eu tinha recebido muito não, uma tentativa assim de recomeçar e eu não consegui. E de repente eu recebi um sim da Casa Violeta. Então eu cheguei aqui, eu literalmente fui abraçada, né? De todas as formas possíveis. Eu fui cuidada, eu sou cuidada aqui como eu nunca fui cuidada na vida. No abrigo, juntou dinheiro com cursos e aulas que participou para retomar a normalidade. Eu devo me mudar agora no começo de maio e vamos retomar a vida, né? Mas nem todo mundo conseguiu um recomeço para chamar de seu. Andressa, que mora no mesmo abrigo com a filha, já passou pela casa de familiares e outros lares temporários diferentes. Como eu sou corretora de imóveis, um cliente meu da corretagem me emprestou um imóvel que estava à venda. Ele falou: Andressa, você pode ficar nele? Esse imóvel já está à venda faz 3 anos e fica nele até eu vender, não tem tempo, né? Não tem custo, só paga a conta da luz e o condomínio. Eu falei, beleza. Em 4 meses eu vendi o imóvel dele. E aí comecei com o meu desespero para onde eu e a Alice iríamos nesse período, né? Que eu não tinha como alugar um imóvel. Eu não tenho quem possa me emprestar o nome para fazer o aluguel. E eu conheci a Paula. A Paula trabalhava aqui na Casa Violeta. Eu trabalhei com a mãe dela através de um trabalho voluntário, a ONG dos Doutorzinhos. Eu sou uma palhaça de hospital. E aí a mãe da Paula, a Lúcia, minha colega de dupla de Doutorzinhos, eu fiquei sabendo através dela que a Paula estava ajudando nas enchentes e estava aqui na Casa Violeta. Aí eu chamei a Paula, conversei com ela, vim aqui na casa, conheci eu e a Alice. Eu acho bem importante eu levar a Alice sempre em todos os lugares onde a gente pode vir a ficar, porque ela é importante para mim também, né? E é a nossa caminhada, né? Então ela tem que estar ciente de onde a gente vai ficar e ela tem que concordar também, né? Porque ela tem que se sentir à vontade. E aí conversei com as gurias, com a coordenação da Casa Violeta, e-mails, e fui aprovada para ficar aqui. Desde novembro ela está na Casa Violeta. O lar dela mesmo ainda está fechado. Andressa morava no bairro Humaitá, um dos mais afetados pelas enchentes na capital gaúcha. Hoje a condição do apartamento é vazio, sem piso, sem paredes nas áreas frias, que eu tive que tirar tudo, e aguardando doações para eu conseguir fazer essa obra que eu preciso no meu apartamento para poder voltar. O meu piso era de parquet, então eu tive que tirar todo o parquet, as paredes todas ficaram mofadas, tive que raspar, então eu preciso de doações hoje para voltar para o meu imóvel. A casa fecha mês que vem, em maio, e eu tô procurando um imóvel para eu e minha filha ficar até a obra do meu apartamento ficar concluída. Que eu não sei te dizer o período, porque tô aguardando doações. Aqui na Casa Violeta as gurias fazem esse movimento também para conseguir pessoas que façam esse tipo de doação de materiais de final, assim, de acabamento final no imóvel, que é piso, tinta e todo aquelas cimento cola, que precisa para restaurar o imóvel e eu poder retornar.
vida não voltou ao normal ainda. A constante pensamento de que eu preciso voltar para casa, ele martela todo dia, né? A gente precisa voltar, a gente precisa voltar. De vez em quando eu penso que esse tempo todo, 1 ano que passou, tá querendo me dizer alguma coisa que não precisa voltar, você tem lugar, você tem espaço em outro lugar, pensa de novo. Mas aquele imóvel que eu tenho é a única herança que papai deixou e lá tem muitas memórias, já faz 30 anos que eu tenho aquele imóvel, então as memórias do papai estão todas lá dentro, assim, da infância, da juventude até 19 anos que papai teve conosco. Então é um pouquinho difícil para eu liberar esse espaço lá agora, por isso que eu tô nessa tentativa até hoje, 1 ano ainda, tentando voltar pro meu imóvel. Desafios, recomeços, resgate de histórias. Prioridade, voltar para casa, mas antes disso, a saúde mental dela é bem importante para mim também. Então a gente tem que estar em lugares que a gente possa ficar tranquila e conseguir levar o 2025 até o objetivo final, que é a casa. Fixo, uma casa definitiva e principalmente um lar seguro. São os desejos de quem ainda hoje fecha os olhos e vê só uma imagem: a água chegando e o desespero por resgate. Recordações de um trauma ainda presente, principalmente para quem mais espera ajuda. A vida virou de cabeça para baixo, mesmo para aqueles que, de alguma forma, conseguiram voltar para casa. É o caso de Carla Patrícia da Silva, moradora de Canoas há 20 anos, perdeu tudo, inclusive o emprego. Para conseguir voltar para casa, pegou e limpou móveis que foram descartados por outros moradores. Mesmo assim, ainda falta mobília. A única coisa que deu para mim salvar aqui em casa foi a geladeira. A geladeira eu não levei mais, foi que eu consegui salvar, né? Daí a cozinha, um amigo do meu marido que vendeu pro meu marido lá onde que meu marido trabalha. Que meu marido trabalha de limpeza desses lixos aí, meu marido trabalha nisso. Daí a geladeira eu consegui salvar. Isso aqui a gente achamos na rua, essa mesa, ganhamos. Daí essas cadeiras, foi algumas pessoas que botaram fora, eu peguei, recadei, lavei com lava-jato. A maioria das coisas foi com lava-jato. Esse sofá uma prima minha me doou, a cama foi que eu peguei também, não vou te mentir, peguei daí, lavei a minha cama, a cama do meu pai, dos meus guri, só que eu não consegui dar roupeiro para mim, nem para meus guri, nem para meu pai. Condições precárias dentro das casas e também nas ruas. Depois das enchentes, a reportagem ainda encontrou muito lixo em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Aqui em Matias Velho, bairro mais afetado de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, os moradores relatam que a população ainda está voltando para as casas e quando retornam fazem a limpeza, o que ocasiona muito lixo ainda nas ruas. Além disso, muitas casas estão trancadas desde a época das enchentes, o que também torna o ambiente mais sujo nas proximidades e na vizinhança. Quem não tem escolha encara os desafios, mas o medo de voltar a enfrentar uma tragédia como a do ano passado faz parte do dia a dia das pessoas por aqui. Muitos tentam sair das áreas mais afetadas pelas chuvas, mas não é fácil. Placas de vende-se e aluga-se se tornaram comuns aqui pelas ruas de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, e também pelas ruas de tantas outras cidades afetadas. Os moradores até tentam vender os imóveis de bairros atingidos, mas o valor caiu muito, o que tem dificultado essas tratativas. Além disso, as casas para alugar ou para vender dividem espaço com as casas que ficaram abandonadas, com um cenário ainda muito parecido com o fim das enchentes. Tudo isso mudou drasticamente a paisagem desses bairros.
Rafael Padoim Nene, vice-presidente de comercialização do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, explica que após um momento como o vivido pelo Estado, a forma de negociar a venda de imóveis muda, justamente com foco na transformação. Quem fica busca alternativas para evitar grandes estragos em caso de novas enchentes. O valor de mercado ele vai depender muito da necessidade do proprietário, né? Então, por exemplo, nesse caso específico, uma família mais humilde, que é o único imóvel dela, é na região que foi afetada, ela já perdeu tudo, né? É bem provável que ela tenha ido com alguma receita familiar, né? A renda familiar dela, ela tenha ido para uma casa de algum parente, amigo, ou ela, bem provável, alugou o imóvel em outra região para, aos poucos, se restabelecer financeiramente, e ela tem aquele imóvel dela colocado à venda, né? Então aí vem bem em cima dessa tua pergunta. Eu tentei criar aí um histórico, uma trilogia prática, né, do que pode acontecer. Então esse imóvel, ela vai ter uma necessidade urgente de venda, e ela vai ter uma redução de público comprador, né? Ela não vai ter a mesma pessoa que nem ela, o mesmo perfil dela, querendo morar lá, né? Uma substituição do seu José pelo seu José 2 e sua família. Esse seu José não vai bater na porta dele, né? Então esse é o imóvel que ele pode ser absorvido para outra atividade. Foi o que fez a família do Leonardo de Novo Hamburgo. Nós tínhamos reformado há pouco tempo, era tudo gesso, aqui as divisórias, tinha os divisórios, o quarto da Nenê, o meu quarto, e encheu até a altura ali, tem a marca ali, ó, ali que tá naquela altura ali encheu, né? Então... Pra gente tentar pensar que a altura é essa, quanto você mede, Leonardo? É em torno de 2,75 que tem ali, a gente mediu na época, E daí quando baixou a água, baixou tudo, né? As paredes caíram de gesso, caiu. Tanto é que no quarto aqui, na verdade, a gente tá bem acampado, né? A gente não comprou mais nada, a gente não tem mais uma segurança, né? Então a gente não comprou nada, a gente ficou com as roupas tudo na parede aí, né? Você falou que você tinha feito o quarto da sua filha aqui, tudo novinho, tudo eu tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar. Aqui era o quarto da minha filha, tinha um roupeiro, tinha uma escrivania, uma penteadeira, um móvel todo sob medida, toda uma coisa que a gente fez há anos, a gente vai juntando e guardando para ter o melhor, né, pra gente, pra família. E acabou indo embora, né? E vocês ficaram nesse meio tempo que ficou cheio? Quanto tempo ficou cheio a sua casa? Ficou 21 dias, se eu não me engano. Vocês ficaram onde? A gente ficou acampado em cima. A gente subiu as coisas que deu aqui e a gente foi subindo a escada e a água não parava, a gente começou a se assustar, né? Chegou um ponto na enchente que nós abrimos o forro do banheiro lá, a gente quebrou, abriu o telhado para se a água não parasse, a gente subiu por cima do telhado, né? Mas graças a Deus... Já tinha um plano B? Parou, a gente ficou com o plano B. E aí, quando baixou a água, a cena aqui embaixo... De guerra. E foi assim, ó, quando foi baixando, dá um lodo muito forte. Então quando baixou, a gente comprou uma roupa mais alta, né? Que a gente conseguia caminhar aqui dentro. A gente já veio e começou a tocar meio que assim com a própria água mesmo, tirar o lodo da parede, sabe? A gente limpou tudo aqui embaixo, tiramos as coisas pra rua. No outro dia encheu tudo de novo, né? Eu não sei o que foi feito ali, voltou a encher. Daí a gente ficou mais uma semana com a água, assim, nessa altura, assim, de não poder andar. O que ele e a família aprenderam com tanto sofrimento, além de se adaptar, é não ter expectativas. Não tem, tá bagunçado, a gente organiza, mas não vai comprar um roupeiro, não vai mandar fazer um móvel pro banheiro, não vai fazer nada, né? A gente tá vivendo conforme... A casa que vocês estão construindo é outro lugar? É no lado, só que é no segundo andar, né? A gente já tinha o terreno do lado ali, então no segundo daí a gente fez uma laje e estamos construindo aquela obra ali que eu vi quando a gente estacionou na lateral. Então a ideia de vocês é meio que realmente abandonar aqui embaixo. Entendi.
abandonar aqui embaixo, não cria uma expectativa, a gente vai botar o que a gente consiga assim, começou a chover, vai dar uma enchente, vamos tirar e vamos levar para outro lugar e depois a gente volta de novo, né? É o pensamento da gente hoje. A gente não tem confiança, né? Até porque tu não vê. Agora, que nem eu estava te comentando, agora que começou movimentações da prefeitura de limpar arroz, limpar os caminhos, só que tipo, não tem um projeto que, aqui vai ser feita uma casa de bomba, isso não vai mais acontecer, né? Nós não temos essa expectativa, entendeu? Vocês não sentem essa segurança? Não tem. Tipos diferentes de auxílio foram disponibilizados para quem teve a casa afetada pelas águas. Ainda em 2025, os municípios estão realizando visitas técnicas com o objetivo de entender se uma casa atingida é habitável ou inabitável. No último caso, a pessoa é encaminhada ao programa do governo federal Compra Assistida, parceria com a Caixa Econômica Federal, que compra imóveis de até R$200 mil para essa população. Segundo o balanço da gestão, um ano depois, 2.000 casas foram compradas de um total de 20 mil famílias. O governo federal também criou o Auxílio Reconstrução, pagamento de R$ 5.100 enviado a 430 mil famílias gaúchas. Já na esfera estadual, o secretário de Habitação do Rio Grande do Sul, Carlos Gomes, citou ações tomadas. Ele falou sobre a dificuldade de encontrar terrenos em cidades muito atingidas pela chamada mancha de enchente. Conforme o restabelecimento foi acontecendo, foi entrando o momento da nossa secretaria, que ela faz parte eminentemente do momento da construção e da reconstrução. Então nós fomos a campo, fizemos um chamamento público ainda no mês de junho, para que os municípios pudessem fazer a sua manifestação de quantas casas iam precisar daquelas que foram evidentemente destruídas. Desse chamamento público, nós chegamos a um quantitativo de quase 4.600 unidades habitacionais solicitadas pelos municípios em mais ou menos 87 municípios, os mais afetados. E nós pedimos à nossa equipe técnica de corpo de engenheiros, arquitetos, que fossem a esses municípios para ver se havia terreno em condição de receber casa, porque muitas cidades, principalmente no Vale do Taquari, elas tiveram a cidade com seu território comprometido em muitos de 85% a 90% debaixo d'água. Então nós teremos que ver se os terrenos estariam em lugar seguro, longe da mancha de enchente, para que não pudéssemos causar mais traumas a essas famílias. Então a equipe saiu em campo, identificou terrenos, pouquíssimos, principalmente no Vale do Taquari, em condição de receber casas do Estado.